Agora que a gente já conversou sobre o fluxo de sinal durante a gravação de bateria, eu quero te mostrar alguns dos elementos mais importantes desse circuito, que são o microfone, os cabos e a interface. Eu tenho alguns aqui e eu vou mostrar um por um para você entender o papel de cada um deles no fluxo de sinal da gravação. De um lado, a gente tem a bateria. No caso, eu estou considerando uma bateria acústica, quando a gente está fazendo levada, a gente tem um prato que a gente gosta, tem um tambor que a gente gosta, tem uma pele que a gente trocou, enfim. Tem toda a nossa conversa musical, a batera, numa sala acústica, enfim. Tá lá, o instrumento. E do outro lado, a gente tem o computador gravando essa bateria. A gente deve pensar os elementos que vão estar da bateria até o computador. Esse é o fluxo de sinal. Por quê? A bateria tem um certo volume, a gente toca o tambor, toca o prato e a gente ouve o som. Esse som tem um certo volume, uma certa intensidade sonora. Eu vou falar em termos mais simples, para ficar fácil para todo mundo. Então, esse tambor tem um certo volume, o prato tem um certo volume, e a gente vai posicionar o microfone para captar, grosso modo, esse volume, esse nível de pressão sonora. Se a pessoa toca muito baixinho e a gente põe um microfone, para que a gente consiga captar esse som de bateria, esse microfone tem que ser muito sensível. Existem microfones que têm, pela sua própria construção eletrônica e tal, eles já são sensíveis, ou você vai aumentar o ganho na interface, no pré-amplificador, para que ele fique mais sensível, mais responsivo, o que vai fazer com que ele capte um som de bateria mais baixo, mais leve. Porém, isso gera efeitos colaterais. Por exemplo, ele vai captar a ambiência da sala muito mais forte do que se ele tivesse num ganho menor. E o circuito do pré-amplificador também pode reagir diferente, ou seja, você captar com um microfone no volume, no ganho 2 da interface, vai te dar o timbre X e o volume X. Dependendo do que você usar, que acontece com a maioria dos pré, se você captar esse mesmo microfone, mesma posição, só que com o ganho 10, ele vai te dar um ganho 10x e um timbre Y, muda o timbre. Então, é uma coisa muito de experimentação, você conseguir encontrar esse equilíbrio entre quanto que você está colocando de ganho na interface e o tipo de microfone, o tipo de posicionamento de microfone que você está utilizando. Esses são os elementos que você vai prestar mais atenção durante o fluxo de sinal, durante a gravação de bateria. O ganho do pré-amplificador e o microfone e a posição dele. Isso já deve resolver uma boa parte dos seus problemas. Olha só, o microfone ele é bem simples, eu não preciso me estender aqui muito. Ele vai usar um cabo para microfone. A gente tem aqui um cabo que tem esse conector aqui, ó. Eu vou mostrar em detalhe. Esse conector é chamado XLR ou Canon e ele encaixa certinho, ele tem 3 pinos e ele encaixa direitinho no microfone. Pronto, está encaixado. Para soltar o cabo é só apertar aqui e puxar. E tá, beleza, o microfone está ligado. Do outro lado, você vai ligar esse microfone num pré-amplificador. No caso, eu vou demonstrar com essa interface aqui, ó. Então, você pega a outra ponta desse cabo e liga no pré-amplificador. Só ajustar aqui. Pronto. Então, o microfone e o pré estão ligados. Esse aparelhinho que está na minha mão aqui, ele faz algumas funções. Ele tem 2 canais de pré-amplificador, ou seja, se você tirar essa tampa, você vai ver que aqui tem um pré-amplificador, tem um circuito eletrônico pré-amplificador aqui, outro aqui. Além disso, ele tem um conversor, ou seja, ele transforma o sinal eletrônico aqui, o sinal elétrico dentro desse pré-amplificador em código binário, em código digital, sinal digital. E ele ainda tem um terceiro elemento aqui que é a interface, ou seja, ele pega esse código binário e coloca esse código num protocolo de comunicação que o computador entende. Então eu venho aqui, coloco o cabo, no caso um cabo USB de 1.0, 2.0 melhor dizendo, e você pega e liga no computador. Então de um lado tem um microfone ligado pelo cabo XLR na interface, do outro lado a interface vai para o computador. É simples assim. Essa é a ideia. O que acontece aqui, que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro momento? Até desconectar o cabo, entenderam como é que a conexão aqui é uma conexão simples de entender. Olha só.
Aqui na entrada dessa interface, a gente tem esse negócio que a gente pode girar. Ó. Tá vendo que eu estou girando aqui? Estou girando um monte de coisa aqui. Ó. Nessa entrada tem esse controle, e esse é um controle de ganho de entrada. Ou seja, à medida em que eu vou aumentando, o ganho de entrada vai aumentando. Então, se eu colocar pouquinho, vai estar mais baixo. Eu vou aumentando, vai aumentando o ganho de entrada. Ou seja, de uma forma muito simplificada, está aumentando a sensibilidade do microfone. É uma forma grosseira de dizer, porque o microfone tem uma sensibilidade determinada pela sua construção, pelos seus elementos de construção mesmo. Mas a gente tem que pensar simples. Então vamos pensar simples. Aumentando isso aqui, eu vou deixar o microfone captando mais sensivelmente o que está em volta dele. Qual que é o lance? Se eu chegar a aumentar demais, vai aumentar tanto a sensibilidade do microfone que ele vai distorcer aqui. Então eu vou começar a captar um som distorcido de bateria por causa desse ganho aqui. Da mesma forma, se eu pegar o microfone e aproximar do tambor demais, deixar ele numa posição desfavorável, ele vai distorcer, o som que ele vai gravar vai ser totalmente distorcido, porque ele está sendo distorcido aqui no nível de captação. Por isso que nesse workshop eu falo tantas vezes da posição, das distâncias, para evitar que o som da bateria seja distorcido no nível de captação, que é o mais difícil de reverter. Depois que, vamos supor que está numa posição correta, tá bacana, captou o som aqui. Beleza, o som passou pelo cabo e chegou até aqui na interface. Na verdade, não o som, o sinal elétrico, já que o microfone transforma som em sinal elétrico, mas a gente pensando em termos de som, é muito mais fácil do que a gente pensando em termos de eletricidade. Então vamos dizer que o som chegou aqui, e o microfone está aqui com certo ganho. Então, se eu chegar e colocar um ganho muito forte, vai distorcer aqui, nessa entrada aqui, e isso é um problemão. Então a gente tem que tomar cuidado e voltar esse ganho aqui até ficar num nível confortável. Geralmente tem um indicador de entrada nessas interfaces, nos pré-amplificadores. Nessa daqui, em volta desse negócio aqui, ele vai ficando verde, amarelo, laranjado e vermelho. Vermelho pode voltar esse ganho todo, está muito, muito forte. Amarelo está ok, verde está um pouco mais baixinho assim, mas está funcionando. E laranjado presta atenção que esse sinal pode estar distorcendo. Nesses prés existe uma chavezinha, um botãozinho que você aperta, escrito pad, está aqui ó, do lado do canal. O que esse pad faz? Ele reduz o ganho de entrada, ele reduz a sensibilidade desse pré-amplificador. Ou seja, você vai manter o ganho no mesmo ponto onde ele estava e aperta o pad. Ele vai parecer que ele ficou mais baixo. Ele segura um pouco esse sinal. Alguns microfones, não é o caso desse aqui, alguns microfones possuem uma chave pad neles também, que tem a mesma função. Então você posicionou o microfone certo, passou o cabo certinho, o cabo está conectado, beleza, está chegando o sinal, beleza aqui. Então aqui você vai ligar no computador e vai gravar. É isso, o processo é esse. Esse é o fluxo de sinal durante a gravação. Se você tivesse 10 microfones para gravar em uma interface com 10 canais, mesma coisa. Só que ao invés de ter 2, você vai ter 10. Alguns canais você vai precisar usar o chave pad, outros não, tá? Aqui tem um outro botão 48 aqui, que é o Phantom Power. Quando eu ativo esse Phantom Power, o microfone condensador começa a funcionar. Se eu desligar o Phantom Power, o microfone para de funcionar. Então é importante ter isso em mente, tá? E finalmente, eu quero explicar um lance de cabos aqui. Olha só, tem dois tipos de cabos, os dois são muito utilizados em estúdio, os dois são igualmente bons. Desse lado aqui eu tenho o XLR, ou Canon, que tem essa aparência aqui, ó. Esse cabo, ele é um cabo balanceado, ou seja, ele tem 3 pinos aqui, e aqui dentro do cabo correm 3 fios. Então ele é um cabo balanceado. Esse cabo balanceado XLR, ou Canon XLR, né? Esse é o cabo para ligar o microfone, esse é o cabo que eu aconselho você ter. Alguns cabos desses daqui não são balanceados. Alguns microfones funcionam, condensadores não. Cabo balanceado costuma ter uma qualidade muito melhor que o cabo não balanceado. Então eu te aconselho a comprar cabos balanceados, você não vai ter dor de cabeça. Tá? É isso. Existe, contudo, esse outro conector aqui, ó, vou mostrar em detalhe também, que é chamado TRS. Esse conector, ele é utilizado para conectar equipamentos de áudio.
e para conectar equipamentos também. Alguns deles vão ter uma marquinha só, esse aqui é um cabo T, que ele só tem o T, só essa parte de cima. Outros têm duas marquinhas, que eles vão chamar de P10 estéreo, que é o conector TRS, propriamente dito. Esse aqui, se não me engano, é TS. Esse é um cabo TS. Então, esse cabo com esse conector aqui, normalmente não é usado para microfone. Normalmente, microfone é isso aqui, ó, nas duas pontas. Uma última informação sobre esse fluxo de sinal é que, às vezes, nas interfaces, você vai encontrar uma entrada para esse cabo aqui, ó. E existem dois tipos de equipamento que vão usar esse cabo. Equipamento eletrônico, tipo pré-amplificador, e instrumento, tipo guitarra, contrabaixo, etc. O que acontece? Quando você tem um pré-amplificador, na saída do pré-amplificador já está saindo o nível de sinal num nível elétrico que a gente chama de nível profissional. O nível já está adequado. Quando ele está no microfone, ele está num outro nível, é um outro nível de sinal. Por isso que usa essa distinção. Então, quando você coloca esse cabo numa interface e marca, aqui no caso você marca, aqui está escrito line ou instrument, você coloca em line, você está dizendo para a interface o seguinte: não usa o pré, desliga o pré-amplificador e passa o sinal direto para o conversor, porque esse sinal já veio num certo nível. Isso é muito útil quando você usa um pré-amplificador dedicado, quando você usa uma mesa de som, como eu mostro lá na aula 10 desse módulo, enfim, é para isso. Porém, como eu disse, esse cabo também é utilizado para guitarra, então, o que você faz? Você coloca aqui na chave na posição instrumento. Instrumento está indicando para a interface que ela precisa ativar esse pré-amplificador aqui, porque o nível de sinal de uma guitarra é muito baixinho, assim como o nível de microfone também é. Então é importante tomar cuidado com essas chaves, essas configurações, porque pode ser que por conta de uma configuração equivocada aqui, você já vai estar distorcendo o sinal, porque você está colocando pré-amplificação onde não precisa, ou deixando de pré-amplificar onde precisa. Então é muito importante prestar atenção ao fluxo de sinal. A gente toma todo o cuidado do mundo com isso, porque quando o sinal chega distorcido dentro do programa de gravação, a gente está com um problemão para resolver. Um problema bem complicado. A gente não está muito bons lençóis, não, está complicado. Tomando todos esses cuidados de posicionar o microfone corretamente, de configurar corretamente o tipo de entrada num pré-amplificador ou numa interface, configurar o ganho corretamente, tomando todos esses cuidados, você vai assegurar duas coisas. Primeiro, um nível de sinal bacana, ou seja, um nível de sinal legal, e que o sinal não está distorcendo, ou seja, você não vai estar promovendo uma distorção do sinal antes dele chegar no computador. Por isso que é importante prestar muita atenção. Existe uma coisa chamada Signal to Noise Ratio. O que significa isso? Se eu ligar um microfone numa interface e deixar segurando esse microfone aqui no estúdio, ele vai captar um ruído de fundo. Isso acontece até por questões eletrônicas mesmo. Mas é um ruído bem baixinho. Se eu pegar e falar nesse microfone, o som da minha voz vai ser muito mais alto do que o ruído de fundo dessa sala. Se eu tocar a bateria, na hora que eu bater no tambor, o som do tambor vai ser muito mais alto do que o ruído de fundo dessa sala, que é o som que a gente escuta se a gente parar de falar, parar de tocar. A gente vai ouvir alguns barulhinhos aqui de reator de lâmpada, ar-condicionado, esse negócio todo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que esse nível de sinal em relação a esse ruído, ou seja, Signal to Noise Ratio, ele não seja muito pertinho, ou seja, o som que está sendo captado pelo ambiente seja tão alto que vai encobrir o som do microfone ou vai ficar muito próximo do microfone. A gente vai tentar aumentar essa margem, vai separar um pouco o nível de sinal do microfone do nível de ruído de fundo da sala de gravação, de onde estiver sendo gravado. Para isso a gente usa as técnicas de microfonação e a escolha de microfone. Porque quando a gente vai aumentando o ganho na interface, seja na interface, seja no pré, vou falar na interface para ficar simples, quando a gente aumenta esse ganho, a gente está também subindo o nível de ruído, a gente está amplificando o nível básico de ruído, ou seja, um som que, se a gente estivesse aqui conversando pessoalmente,
a gente não estaria ouvindo tão bem esse ruído. Se a gente colocar um microfone e der ganho e ficar em silêncio, a gente vai captar um monte de ruídos aqui. O próprio ruído gerado pelos componentes eletrônicos da interface, do pré, enfim, tem uma série de questões. Então, a gente toma muito cuidado ao dar ganho num canal de entrada de um pré-amplificador, de uma interface, porque quando a gente vai aumentando o ganho ali na entrada, a gente está modificando muitas vezes a relação sinal-ruído, ou seja, eu aumentei um pouquinho o sinal do microfone, porque ele ficou mais sensível, ou seja, eu aumentei o ganho, aumentei o nível de captação do microfone, ele vai responder melhor, mas eu aumentei o ruído de fundo também. Então eu diminuí a margem entre o nível de sinal e o ruído. Então a gente tem que fazer vários testes, gravar e ser bem criterioso, ouvir num fone que tem uma boa referência ou numa caixa de monitor que tem uma boa referência, para a gente tomar o cuidado de sempre estar gravando acima do nível de ruído, ou seja, muito acima. O nível de ruído da sala está aqui, nosso som está aqui em cima, mas tomando cuidado também de não distorcer toda a captação usando ganho demais, posicionando o microfone muito próximo ao tambor. Enfim, a gente tem que tomar esses cuidados e, como eu falo o tempo inteiro nesse workshop, testes, testes e mais testes. Parte de uma configuração dessas que eu vou mostrar aqui, que se adapte melhor à sua realidade, à sua condição atual, grava um pouquinho, faz teste, muda um pouquinho, aumenta um pouco o ganho, grava de novo, escuta, compara a primeira gravação com a segunda, tenta perceber se ficou melhor, pior, se está distorcendo, se está mais limpo o som, muda a posição de microfone um pouquinho, enfim, até chegar no seu jeito de fazer as coisas, que eu acho que é o mais legal, é quando a gente chega no nosso próprio jeito e está funcionando bem, não está distorcendo, está captando muito bem a bateria. Pode ter certeza que uma das maiores alegrias de todos os engenheiros de áudio, eu me incluo nessa também, que eu sou engenheiro de áudio, uma das maiores alegrias para a gente é receber para mixar um som de bateria bonito, um som bem gravado, bonito. Pouca coisa na produção musical soa tão bem, tão bonita, quanto uma bateria bem tocada, bem gravada. É uma coisa que a gente ganha o dia. Então, quanto melhor for a sua captação de bateria, muito melhor tende a ser a mixagem, porque a pessoa que vai mixar vai ficar muito feliz e vai querer extrair daquela bateria o melhor. Então, são coisas para a gente pensar. Beleza?